Você já parou para pensar que o medo que te impede de mudar de vida é exatamente o mesmo medo que pode te salvar? Sim, é isso mesmo. O medo pode ser seu pior inimigo, mas também pode ser o alarme que salva você da mediocridade. A questão é, você sabe usar o medo a seu favor? Eu sou Bob Proctor, e por mais de 57 anos eu estive frente a frente com esse inimigo invisível todos os dias, no palco, nas empresas, em casa e dentro de mim mesmo. Hoje, eu vou te mostrar como você pode parar de ter medo e começar a comandar sua vida de verdade. Você já parou para pensar de onde vem o medo que te paralisa? Ele não cai do céu. Ele não nasce de um lugar escuro fora de você. O medo é um reflexo interno, é um resultado direto da sua ignorância. Veja bem, quando eu falo ignorância, eu não estou falando de falta de inteligência. Não, nada disso. Estou falando da falta de conhecimento sobre si mesmo. Ignorância é simplesmente não saber. E por muito tempo eu vivi assim, sem saber o que se passava dentro de mim. Trabalhava como bombeiro, um cargo respeitado, seguro. E mesmo assim, eu vivia inconfortável. Sentia algo me puxando para algo maior, mas o medo me prendia. Eu olhava para minha vida e pensava, e se não der certo? Talvez você pense isso todos os dias também. Você quer sair do seu emprego, mudar de carreira, começar um negócio ou mesmo mudar de cidade, de vida, mas uma voz dentro da sua cabeça diz, e se você fracassar? E se as pessoas rirem? E se tudo der errado? Essas perguntas não surgem do nada. Elas são fruto de imagens mentais que você construiu, imagens negativas que estão se repetindo aí dentro, no piloto automático. E o que alimenta isso? A ignorância. Você não tem informações suficientes para acreditar no seu sucesso. Então o medo preenche esse espaço em branco. E sabe qual é o primeiro erro? É que tentamos eliminar o medo. Mas você não precisa eliminar todo o medo. O medo em si não é o inimigo. O medo é um sinal. Ele pode ser um alerta, como um alarme de fumaça. Ele pode te impedir de pular de um penhasco. Ele pode te fazer olhar para os dois lados antes de atravessar. O problema é quando o medo se torna uma prisão mental, impedindo você de viver. É quando ele não te protege, mas te paralisa. Eu me lembro de quando decidi sair do corpo de bombeiros. Era uma decisão impensável na época. Ninguém largava aquele emprego. Ninguém. Era a estabilidade garantida. E eu queria deixar tudo isso para trás por um sonho. E eu confesso, eu estava apavorado. Sabe aquele medo que você sente no estômago, que faz você pensar em desistir mesmo antes de tentar? Era exatamente isso. Mas sabe o que virou a chave para mim? Eu sentei com um mentor e ele me disse, Bob, medo não é real. Ele é só um produto do seu pensamento e você pode mudar isso. Aquilo me atingiu como um raio, porque a verdade é que tudo começa na sua mente. Você tem uma mente consciente, a parte que pensa, raciocina, que tem o poder da escolha. E você tem a mente subconsciente, que apenas aceita, sem filtrar. Tudo que você sente de forma repetida, tudo que você acredita sem questionar, vai direto para o seu subconsciente. E o seu corpo, o que você faz, como você age, como você anda, fala, sente, é um reflexo direto do que está guardado lá dentro. Por isso, o medo que está te travando não é de agora. Ele foi plantado em você há muito tempo. Talvez na infância, quando alguém disse que você não era bom o suficiente. Talvez em uma entrevista de emprego em que você foi rejeitado. Ou numa vez em que você tentou e falhou. E ao invés de tentar de novo, você decidiu nunca mais se expor. E isso é o mais perigoso, porque o medo se instala de forma invisível. Ele começa com uma dúvida. Será que eu consigo? Essa dúvida cresce, vira preocupação. Você começa a pensar naquilo o tempo todo, mas sem fazer nada. A preocupação se transforma em ansiedade. E você sente o coração acelerar, a respiração ficar curta, começa a evitar certos lugares, certas pessoas, certas conversas. Aí vem o próximo estágio. Você não fala sobre isso com ninguém, você esconde, suprime. E o que é suprimido dentro da mente
se transforma em depressão. Sim, o medo mal administrado, quando guardado dentro de você, pode te levar à depressão. E mais do que isso, com o tempo, seu corpo físico começa a manifestar essa desordem emocional. Doença, dor crônica, insônia, gastrite, taquicardia. O corpo grita o que a alma está tentando dizer há anos. Me escute. E veja, eu não estou falando isso baseado em opinião. A neurociência já comprovou que pensamentos repetitivos negativos ativam o eixo hipotalâmico pituitário adrenal, gerando cortisol em excesso, o que desequilibra completamente o seu sistema. Ou seja, sua mente em pânico cria um corpo em colapso. Agora pare e reflita comigo. Quantas decisões da sua vida você deixou de tomar só porque sentia medo? Quantas portas não se abriram porque você nem teve coragem de bater? E tudo isso por uma única razão: falta de entendimento. Você quer acabar com o medo? Então comece a entender de onde ele vem. Comece a estudar sua mente, suas emoções, suas crenças. Se você entender, você não precisa mais temer. O medo só domina quem anda no escuro. Mas quando você acende a luz do entendimento, o medo some. Não porque ele deixou de existir, mas porque você passou a caminhar com consciência. E a partir desse ponto, tudo muda. Você não vive mais à mercê do que pode dar errado. Você passa a criar imagens claras do que quer conquistar. E ao fazer isso, você muda a vibração do seu corpo. Você muda a energia que você emite. Você muda a forma como o mundo responde a você. E o medo, finalmente, perde o poder. Você já se deu conta de que está vivendo uma vida que nem sequer foi você quem escolheu? E talvez agora mesmo, enquanto assiste isso, você esteja achando que está no controle. Mas pare e pense, quantas decisões do seu dia são verdadeiramente suas? Quantas escolhas você faz porque acredita nelas e não porque alguém te disse que era o certo? Quantas vezes você olhou para sua conta bancária e sentiu um peso no peito, como se algo estivesse sempre fora do lugar? A verdade é que a maioria das pessoas não vive a própria vida. Elas seguem uma programação. Elas são controladas por paradigmas, que são hábitos mentais, ideias implantadas no subconsciente desde a infância e que dirigem nossas decisões, atitudes e até a forma como lidamos com o dinheiro. E o pior, tudo isso acontece de forma automática. Você age como agiu ontem, pensa como pensou na semana passada e sente as mesmas coisas que sentiu no mês passado. É como se você estivesse andando em círculos, achando que está avançando. Eu já estive aí. Antes de entender o que eu ensino hoje, eu trabalhava duro, mas vivia quebrado. Eu não conseguia entender. Eu lia livros, fazia cursos, era inteligente e ainda assim não tinha resultados. E foi aí que eu percebi, o problema não era o quanto eu sabia, o problema era o que estava programado no meu subconsciente. E é isso que acontece com você. Talvez você sonhe em abrir um negócio, mas nunca consegue sair do emprego. Talvez você queira investir, mas a voz dentro da sua cabeça diz que é arriscado demais. Talvez você deseje viver com mais liberdade, mas sempre acaba voltando para aquele ciclo que você jurou que ia romper. Não é falta de desejo, é o seu paradigma lutando para manter o status quo. Agora me escute com atenção. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente e ainda assim tomar decisões que sabotam sua vida. E sabe por quê? Porque o paradigma, aquilo que está no seu subconsciente, não responde à lógica, ele responde à repetição emocional. Se você foi condicionado a acreditar que dinheiro é sujo, que ricos são corruptos, que sucesso vem com sofrimento, então, mesmo que diga que quer ser próspero, você vai se sabotar. Porque existe um conflito entre o que você diz querer e o que você verdadeiramente acredita. E isso não acontece só com você, acontece com milhões de pessoas. Olhe para a história de Oprah Winfrey. Ela nasceu na pobreza, sofreu abusos, enfrentou preconceitos
e tinha tudo para viver uma vida limitada. Mas houve um ponto de virada. Ela escolheu reescrever o paradigma. Ela parou de acreditar na história que o mundo contava sobre ela e começou a escrever a própria. Hoje é uma das mulheres mais influentes e bem-sucedidas do planeta. Ela não fez isso porque teve sorte. Ela fez porque entendeu que o que está programado em sua mente determina os limites da sua vida e decidiu assumir o controle dessa programação. É isso que eu quero que você entenda agora. Você tem o poder de escolher novos pensamentos, de selecionar ideias diferentes, de recondicionar sua mente para servir ao seu propósito e não à sua limitação. Mas aqui está o desafio. A maioria das pessoas vive como refém do mundo externo. Elas olham para as notícias, para a economia, para os boletos e dizem: não posso fazer nada. Elas acreditam que precisam ver para crer. Mas a verdade é que você precisa crer para ver. É exatamente assim que o paradigma é vencido. Não é com força bruta, é com escolha consciente, é com repetição, com foco, com entendimento. E esse entendimento começa com perguntas. Quantas vezes você já disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você ficou em silêncio quando tudo dentro de você gritava por mudança? Quantas vezes você permaneceu onde está simplesmente porque era mais seguro? A segurança, meu amigo, é uma ilusão. Você pode estar seguro e miserável. Você pode estar confortável e completamente estagnado. E isso mata, aos poucos. Mata sua paixão. Mata seus sonhos. Mata sua identidade. O único caminho real é o crescimento. E o crescimento exige desconforto. Você vai ter que pensar coisas novas, dizer coisas novas, fazer coisas novas, até que o novo se torne natural. Eu lembro de uma mulher que veio até mim depois de uma palestra. Ela tinha 59 anos. Disse que passou a vida toda sonhando em ser artista, mas escolheu um trabalho em escritório porque precisava de estabilidade. Durante 40 anos, ela desenhou escondida. Nunca mostrou seus quadros para ninguém. Depois de entender isso que eu estou te dizendo agora, ela começou a postar suas obras online. 2 meses depois, vendeu seu primeiro quadro. Hoje, ela vive da arte. E disse que, pela primeira vez, sente que está viva. Isso é o que acontece quando você rompe o paradigma. E se você ainda acha que isso tudo é difícil, deixa eu te contar uma coisa. Difícil mesmo é viver uma vida que não é sua. Difícil é se levantar todos os dias sem entusiasmo. Difícil é ver os anos passando e sentir que nada realmente mudou. Então pare agora, respire fundo e pergunte a si mesmo: quem está tomando as decisões da sua vida? Você ou o seu velho eu? Você tem um poder imenso, mas ele só se manifesta quando você escolhe pensar diferente. E essa escolha só depende de você. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo o que precisa fazer, você simplesmente não faz? Você tem as informações, já leu os livros, já viu os vídeos, já ouviu conselhos, mas quando chega o momento de agir, trava, paralisa. E o que aparece é aquele velho conhecido: ansiedade. A ansiedade, meu amigo, é o sinal de que você está emocionalmente envolvido com uma imagem negativa. Você não vê isso acontecendo conscientemente, mas sua mente está criando um filme onde tudo dá errado, e o seu corpo responde a esse filme como se ele fosse real. Seu coração acelera, sua respiração muda, sua energia se esgota. É assim que a maioria das pessoas vive. Elas passam o dia pensando em tudo o que pode dar errado. Elas imaginam o fracasso, o julgamento, a vergonha, e o corpo interpreta isso como uma ameaça real, mesmo quando não há nenhuma. A mente humana não diferencia o que é real do que é vividamente imaginado. E é por isso que você precisa aprender a transformar essa ansiedade em ação, porque se você não direciona essa energia, ela te consome. Eu mesmo vivi isso. Anos atrás, quando comecei a ensinar sobre a mente e o sucesso, houve um período em que minha agenda começou a crescer rápido demais. Eu estava em um hotel, prestes a subir ao palco, e comecei a sentir uma pressão no peito, um desconforto físico que parecia não ter explicação. Eu, Bob Proctor, que passava a vida ensinando sobre controle mental, estava ali, travado.
Mas naquele momento eu parei, fechei os olhos e lembrei do que ensino há décadas. Todo sentimento começa com um pensamento. Então, voltei à origem. Eu estava pensando no que podia dar errado. E assim que mudei a imagem mental para a do impacto positivo que eu causaria naquele palco, minha respiração mudou. Meu corpo relaxou e eu fui, com energia, com presença, com fé. Esse processo funciona para mim, funciona para você, funciona para qualquer pessoa que compreenda como a mente e o corpo se relacionam. Veja, a ansiedade não é uma fraqueza, ela é um alarme. Ela está dizendo, você está focando na direção errada. E você pode redirecionar. Como? Com imagem, com ação e com decisão. Você já reparou que, na maioria das vezes, a ansiedade surge quando você está parado? É no silêncio da inércia que os pensamentos negativos crescem. Mas assim que você entra em movimento, algo muda. Você liga o computador, escreve o primeiro parágrafo, grava o primeiro vídeo, liga para aquele cliente, caminha até aquele lugar e, de repente, a ansiedade perde força. Porque agora você não está mais só pensando, você está criando. Criar é o oposto de temer. A criação exige presença. E onde há presença, não há espaço para o medo. Você precisa entender que essa energia que está te travando é a mesma que pode te impulsionar. Ela só precisa de direção. Quando você está ansioso, seu corpo entra em estado de sobrevivência. Mas quando você age com intenção, você entra em estado de criação. E isso muda tudo. Sua linguagem, seu tom de voz, seu olhar, sua postura. As pessoas ao seu redor sentem. As oportunidades sentem. A vida responde de forma diferente. É como dizia Thomas Edison, o caminho mais seguro para o sucesso é tentar só mais uma vez. Mas não basta tentar do mesmo jeito. É preciso agir com uma imagem diferente. É preciso mudar de dentro para fora. E aqui vai um desafio. Na próxima vez que você sentir ansiedade, pare, pegue papel e caneta e escreva. O que exatamente estou imaginando que pode dar errado? Depois, escreva. O que eu posso fazer agora que me coloca em direção à solução? E faça, mesmo que seja algo pequeno, porque a ação, por menor que seja, desfaz a paralisia. Agora, isso não é apenas teoria. Estudos recentes da Universidade de Harvard mostram que ações intencionais e conscientes reduzem significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em até 32% em poucos minutos. Isso significa que a sua paz está a um passo de distância, o passo que você está adiando. E se você acha que é tarde demais ou que é difícil demais, me escute. O tempo vai passar de qualquer forma. A dor vai continuar do mesmo jeito. A diferença é que, se você começar a agir, a dor se transforma em força, a ansiedade se transforma em foco e a dúvida se transforma em decisão. Você não foi feito para viver travado. Você foi feito para criar. E tudo o que você precisa é dar o primeiro passo. Você sabe o que realmente separa as pessoas que vencem das que vivem estagnadas? Não é talento, não é inteligência. É algo muito mais poderoso e muito mais simples. É entendimento. Sim, é o entendimento que transforma a vida. Mas não qualquer entendimento. É o entendimento de quem você é, de como a sua mente funciona, de como o universo responde à sua vibração interna. Eu aprendi isso da forma mais prática possível. Lá no começo eu não tinha nada além de dívidas, uma autoestima no chão e um emprego que mal pagava as minhas contas. Mas havia algo que eu queria entender. Por que algumas pessoas sem estudo, sem grandes contatos, conseguiam prosperar e outras com diplomas e talento passavam a vida patinando? Essa pergunta me perseguiu até o dia em que eu parei de procurar respostas fora
e comecei a estudar a mim mesmo. Foi nesse processo que eu compreendi: fé e medo são dois lados da mesma moeda. Ambos exigem que você acredite em algo que não pode ver, mas um te paralisa, o outro te impulsiona. O problema é que a maioria das pessoas tem uma fé cega, e fé cega não serve para nada. Ela desmorona no primeiro desafio. Agora, a fé verdadeira, aquela que constrói, que sustenta, que move montanhas, é baseada em entendimento. Você não pode acreditar de verdade em algo que você não entende. E é por isso que você precisa estudar. Você precisa investir tempo e energia para entender como sua mente funciona, como seus pensamentos se transformam em emoções, como as suas emoções moldam seu corpo e como seu corpo molda sua realidade. Veja, todo pensamento que você repete com emoção se transforma em um padrão subconsciente. E esse padrão vira a sua frequência vibracional. Você emite essa frequência e o universo responde. Não tem nada de místico nisso. É física pura. E quando você entende esse mecanismo, você para de viver no acaso. Você para de culpar o governo, o chefe, a infância, o mercado. Você assume a responsabilidade por tudo. E acredite, isso não é peso, é liberdade. Muita gente me pergunta: Bob, mas e se eu não acreditar em mim mesmo? E se eu fracassar? E eu digo: você não precisa acreditar em tudo de uma vez, só precisa entender como isso funciona. Porque quando você entende, a dúvida perde a força. A dúvida só sobrevive na escuridão. O entendimento é luz. Eu me lembro de um rapaz que participou de um dos nossos seminários. Ele havia perdido tudo num negócio que não deu certo. Estava deprimido, endividado, envergonhado. Mas durante o programa, ele teve um clique. Ele entendeu que o fracasso que ele viveu não era um reflexo do que ele era, mas sim da falta de compreensão de como as leis mentais e emocionais funcionam. Ele reestruturou a mente dele, começou a visualizar todos os dias o que queria construir. Começou a estudar os paradigmas que estavam prendendo ele no passado. Em 2 anos, aquele homem voltou a empreender e hoje é mentor de outros empresários. Não porque teve sorte, mas porque entendeu. Você pode fazer o mesmo, mas precisa sair da superfície. Ler um livro é bom, ouvir um vídeo é bom, mas o que transforma é mergulhar, é estudar, é se comprometer com o entendimento, até ele deixar de ser teoria e se tornar identidade. Agora escute isso com atenção. Pesquisas da Universidade de Yale indicam que pessoas que desenvolvem um senso de compreensão profunda sobre seus pensamentos e emoções apresentam 43% menos sintomas depressivos, 34% mais resiliência e 29% mais felicidade no dia a dia. Isso é ciência, isso é real. Entender a si mesmo é o maior investimento que você pode fazer, porque tudo o que você quer, tudo o que você deseja já está disponível. Você não precisa atrair nada. Você só precisa permitir que isso chegue até você. E essa permissão acontece quando você elimina o conflito interno. Quando você para de sabotar os próprios sonhos com dúvidas que não têm fundamento. Quando você entende que não é o mundo que precisa mudar, é a sua percepção dele. A sua realidade externa é um reflexo exato do seu mundo interno. Se você vive com medo, culpa, vergonha, o mundo vai parecer um lugar hostil. Se você vive com entendimento, clareza, fé, o mundo se abre. É por isso que eu digo com tanta convicção: você não precisa de mais motivação, você precisa de entendimento. E quando esse entendimento se instala, a dúvida vira fé, o medo vira coragem. E a sua vida muda, não aos poucos, mas de forma visível, intensa, consistente. A decisão de viver com fé baseada no entendimento é a decisão de viver de verdade. E essa decisão só você pode tomar. O medo não é o fim, é apenas o início do seu despertar.
Ele só tem poder quando você não entende de onde ele vem. Mas a partir do momento em que você se compromete com o entendimento, com o estudo de si mesmo, com a prática consciente, tudo muda. Você começa a tomar decisões com clareza, agir com propósito e viver com mais leveza. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Então não pare agora. O próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te levar mais fundo ainda. Você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar comigo até aqui e eu te espero lá. Vamos juntos!